meditar na palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia, abra no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. A partir do versículo 13. Diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Pai, fala conosco, te pedimos, através desta tua palavra, que ela venha trazer despertamento, que ela venha trazer força, fé, uma disposição, a uma entrega, a uma dedicação, a um compromisso cada vez maior contigo, Pai, e com a tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deu para você entender o título? Né? Deu para você entender? Você foi escolhido. Fala para o irmão do lado: você foi escolhido. Você é um escolhido de Deus. Você é um amado de Deus. Você é cabeça e não cauda. Você é um abençoado, você é um próspero, você é escolhido de Deus. Amém. Pergunta para o irmão do lado: você sabe para que você foi escolhido? Sabe? Sabe para que você foi escolhido? Eu tenho pensado que o apóstolo Paulo, se referindo à sua experiência pessoal, ele disse que ele estava passando por lutas por fora e temores por dentro. Alguém já disse que os nossos piores inimigos, os nossos maiores inimigos são os interiores, não são os exteriores. Os que mais nos amedrontam, mais nos aterrorizam, são os inimigos internos. E aí é o seguinte, irmão, eu acho que a igreja ela passa por um momento muito complicado, porque me parece que em algumas questões há um pequeno desvio, há uma pequena mudança. Estamos deixando de ensinar e de pregar certas verdades, e a verdade como ela é, e a razão e a força do Evangelho, o Evangelho que é o poder de Deus. Para muitas pessoas parece que o Evangelho é um Evangelho fraco, capenga, um Evangelho que não se presta para os dias de hoje. Então precisamos ajeitar o Evangelho, precisamos podar o Evangelho, precisamos ter cuidado com a mensagem do Evangelho. Há tanta coisa que é dita hoje, parece que o Evangelho não é mais suficiente. E a igreja e a liderança da igreja vai passando por todas as influências, não é? O senhor tem alguma coisa contra a psicologia? Absolutamente nenhuma coisa contra a psicologia. A minha observação, a minha questão é: por que de tanto em tanto tempo se migra para coisas? Num tempo recente, toda a pastorada foi fazer faculdade de psicologia, como se isso fosse algo que ajudasse ou desse mais credibilidade
para o ministério daquele pastor, para o ensino daquele pastor, para o aconselhamento daquele pastor. Eu não digo que é desprezível, não é necessário aprender. Eu digo que isso não pode ser sobreposto a você ser um homem de Deus, um servo de Deus, um pastor. Todas as pessoas que conversam comigo, eu digo: eu sou formado em direito, eu não sei nada de psicologia, eu sei da psicologia da vida, da psicologia da família, não é? Da psicologia da vara da infância, que era aquela que a gente apanhava. Eu conheço essa psicologia, mas não essa psicologia acadêmica. Então a igreja, agora nós passamos por uma fase que agora pastorada, todo mundo é coaching. Eu nem sei se fala coaching assim mesmo, está certo a pronúncia. Eu estou pedindo a Deus: Senhor, faz de mim um coach 45, faz para mim uma espingarda. Então, mas se eu tenho alguma coisa contra o coaching? Não. Mas é porque os grandes, os famosos, os que falam para grandes empresas, eles usam princípios da Bíblia, usam princípios do Evangelho, usam verdade, mas não é dito que é o Evangelho, não é dito que é da Bíblia, é uma roupagem. E aí nós temos hoje um monte de pastor. Eu tenho uma tendência a rejeitar um pastor que bota lá, fulano de tal, coaching, não sei o que lá, psicólogo, pastor é a última coisa. Eu não quero, não preciso disso, não quero esse pastor que é coach, eu não quero que ele me dê coaching. Estou precisando de alguém que fale para mim o Evangelho, a verdade, a palavra, a revelação. Precisamos de um profeta de Deus, e não essa bobajada, e aí que só destempera o Evangelho, que só barateia o Evangelho. Aí quando se fala de você é escolhido para você ser rico, você é escolhido de Deus, você é paparicar de Deus, você é protegido de Deus, não é? Você é isso de Deus. Parece que, né, essa coisa é como se nós fôssemos especiais. Não, quando se diz que você é um escolhido de Deus, aí fala-se dos seus direitos. Você tem direito a isso. Não, você não é para estar assim. Você não é para ser cauda. Você é para ser cabeça. Aí se pega, e todo esse pessoal que fala certas coisas são também pessoas que estão desdizendo, mas para isso o Velho Testamento serve. Você é cabeça e não cauda, está no Velho Testamento. Para outras coisas não é Velho Testamento, não serve. Então nós vivemos um tempo, querido, bem complicado. E eu repito, o problema não é o inimigo. O nosso problema é aquilo que é chamado, que é o fogo amigo. É quando você é atingido por algo que sai de dentro da gente. O ímpio ser contra você, o ímpio atacar a igreja, o ímpio... Isso sempre foi assim, nenhuma novidade. Mas a complexidade dos dias de hoje é que essa luta agora está dentro da igreja. Tem um monte de gente querendo tirar você da igreja, um monte de crente. Será que é crente? A serviço de quê que é isso? Não é? Então, não, que igreja não, que a instituição não. Tem gente que não, a religião não. Está certo, não é? Eu não me lembro de estar numa igreja evangélica que essa igreja evangélica pregou que aquela religião salvava. Sempre se pregou o evangelho na igreja. Sempre se anunciou Cristo como Salvador, como Senhor, como Libertador. Então, o que me cansa, o que me aborrece, o que me irrita, não é o ímpio falar coisas, não é o ímpio. Eu até acho que os ímpios, há muitos ímpios aí que inimigos da igreja, mas que precisávamos ouvi-los, não é? Precisávamos ter humildade de ouvir as suas críticas, porque infelizmente críticas que nós estamos recebendo lá de fora, numa boa parte elas não podem ser refutadas por nós, não podem ser refutadas pela igreja, porque agimos mal. Porque agimos mal? Porque relativizamos o evangelho, porque queremos adequar o evangelho à política, não é?
e a gente assiste tudo que a gente assiste, né? E eu sou pastor, e aí você sabe, mesmo que eu não queira, não tenha nada a ver com nada, mas aí também eu sou pastor, mas também eu devo estar levando alguma coisa, eu devo estar tendo alguma vantagem, eu devo participar do corporativismo, não é? Hoje, queridos, não sei com quem eu estava conversando, hoje, por exemplo, é a igreja que ataca o dízimo. Tem igrejas que pregam, que tem como tarefa, e eu sempre fico me perguntando, mas qual a razão disso? Qual a razão disso? Não, mas nós somos, né? E esses pequenos desvios, né? Essas coisas começam lá no Éden. Não, Deus falou, não toca nisso, não toca. Não, Deus não quis dizer assim, não toca assim, não é isso, né? Não é que você vai morrer. Então uma certa relativa, uma alteração. Não é dizer que Deus não falou, é o que Deus, é uma interpretação que Deus falou assim. Não é que você vai morrer, que você vai ser que nem Deus, vai morrer esse limitado que você é, Adão. Vai morrer esse cara raso, você vai abrir a sua cabeça. Você vai ser que nem Deus. Então eu leio esses textos e eu fiquei bastante abençoado quando Jesus escolhe, Jesus chamou, escolheu 12, e eu fico feliz. Mas a pergunta que você deve saber, eu sou escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus para quê? Quanta gente que é escolhido de Deus o quê? Para dar um mau testemunho. É escolhido de Deus para quê? Não há diferença na vida de ninguém. É escolhido de Deus para quê? Não é? Não há mais um monte de coisa, irmão, né? Hoje crente fala palavrão. Não temos mais cuidado nenhum. Você fala palavrão na rede social, você compartilha coisa. Uma pessoa conhecida minha, não me lembro se é pastor, desculpe aí, tem alguns palavrões. Fico pensando qual é realmente a necessidade de publicar, né? E quando a própria pessoa fala palavrão, mas o senhor está muito antiquado, bispo. Isso não é mais palavrão, não. Mas são palavras, né? Não é nem questão de ser palavrão. Fica legal, né? Você pode imaginar, mas o senhor é perfeito? Não sou perfeito, não sou perfeito. E não é só uma pessoa perfeita que pode, deve ou precisa pregar certas coisas, não é? Nós precisamos falar, precisamos pregar. Mas aí você não tem telhado de vidro? Bom, devo ter alguma fragilidade na minha vida, mas eu não tenho telhado de vidro sobre certas coisas, eu não tenho, não. Eu não tenho. Não tenho medo de certas coisas na minha vida, não. Não ando preocupado com isso, não. Não transito num monte de lugar. E estou bem confortável com isso. Mas aí eu tenho isso, que você está aqui, você vem aqui ouvir a palavra de Deus, não é? E então é preciso que a gente ouça, que a gente realmente tenha essa consciência de que nós fomos escolhidos, mas que você pense assim, escolhido para quê? Porque muito crente hoje acha que ele foi escolhido para ser bom vivant, foi escolhido, chamado por Deus para ter uma vida acima do bem e do mal, acima das dificuldades mortais. Não, é só reinando em glória, não tenho nada, não sofro nada, e vai, não é?
Sou abençoado, nasci, eu tenho para dar e não preciso receber nada nunca. Aí você vai para o Velho Testamento, você vai para o Novo. Davi disse: eu fui jovem, sou velho, mas eu nunca vi um justo a mendigar o pão. Isso quer dizer o quê? Que Davi sempre foi rico? Não, nunca foi, ele não sempre foi rico, mas ele nunca mendigou o pão. Você vai olhar para o outro lado: não, a minha família é menor, eu sou o menor. A maioria dos grandes homens de Deus, a família era menor, a família era mais simples, não é verdade? Aí você vai para o Novo Testamento, até Paulo lá: não, eu estou sabendo como é que é, já sei como é que é passar fome, sei o que é passar necessidade, né? Não está tudo bem, sei o que já vivi as realidades da vida. Mas aí pega-se o apóstolo Paulo, como ele é o apóstolo da dinheiro para dar e vender. Aí nós temos igrejas. Eu fiquei impressionado com a entrevista acho que é Sérgio Cortez, o médico que foi o presidente do INTO, que está na cadeia, não sei se está de tornozeleira, teve liberdade. Uma entrevista que esse homem deu. Fiquei impressionado, fiquei emocionado com a entrevista desse homem, não sei para quem, falando da vergonha que ele tem dos filhos do nome dele, a vergonha que ele tem os filhos adolescentes serem filhos dele, que está metido nesse escândalo todo aí. Falou do processo, como que ele se deixou enredar. Falou da visita do pai dele a ele na cadeia, de 80 e tantos anos, o pai dele, né? Lá. E no final ele diz assim, a sua grande preocupação com as eleições agora. Porque ele disse: não pode mais ter dinheiro de empresa nas campanhas, não pode mais as empresas bancarem essas campanhas milionárias. E ele disse assim: aonde que tem dinheiro para financiar a política hoje? Ele disse: no tráfico de drogas. Não sei se é verdade, alguém disse que o conterrâneo de Duque de Caxias, Fernandinho Beiramar, vai ser candidato. Não sei se é verdade. E disse o Sérgio Cortez: aonde que tem dinheiro? Ele disse assim: no tráfico e na igreja, nas igrejas. E ele falou assim, fez uma ressalva: algumas igrejas. Quando ele falou igreja, ele falou algumas igrejas. Então, pô, está vendo que maravilha, que testemunha, a igreja tem muito dinheiro. Sim, mas parece que alguns de nós estão com saudade da igreja do Novo Testamento, não é? Eu já preguei sobre isso. Já pensou se Pedro e João tivessem dinheiro? Ao invés de dizer para aquele homem: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, ia dar um cheque para ele. Ia ligar para o plano de saúde de Pedro e falar assim: cara, eu tenho o plano ouro, manda uma ambulância levar esse cara aqui para o centro maior para ele operar, para ele botar uma perna mecânica nele. Fica tranquilo, cara, vou pagar uma perna mecânica turbinada para você. Bom, para a felicidade daquele homem, Pedro e João disseram: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. A gente precisa dessa igreja que tem a fé, a autoridade, desses homens, desses pastores. Não é verdade? Então, deixa eu começar a pregar. Voltar aqui para a minha anotação. Então, você foi escolhido por Deus. Deixa eu explicar algumas coisas sobre você, para você, sobre o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito por volta do ano 60. Então, cerca de 30 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus. Ele foi escrito especialmente para os romanos, ou seja, para os gentios. Tanto que Marcos explica
algumas coisas nesse evangelho que todo o povo de Deus já sabia. Por isso que ele explica certas coisas, é porque ele tem como destino os romanos que provavelmente não sabiam. Então, no evangelho de Marcos, você, por exemplo, ele cita aí o Jordão é um rio, capítulo 1, versículo 5. Ele informa que os fariseus costumavam jejuar, capítulo 2, versículo 18, que o Monte das Oliveiras ficava de frente do templo. E você lê essas coisas, mas todo mundo sabia isso, mas os romanos não. Por isso que, no meio da mensagem, ele dá alguns detalhes interessantes, informativos, né? Marcos foi companheiro de Paulo e de Barnabé na primeira viagem missionária, também foi companheiro íntimo de Pedro. Então, esse evangelho, o evangelho de Marcos, ele está cheio de ação. Tanto que as palavras logo, imediatamente, são termos característicos e que aqui no evangelho de Marcos aparecem 36 vezes somados, logo ou imediatamente. Sempre designando, e logo fez isso, e logo foi para cá. O evangelho de Marcos, ele é apresentado dessa forma dinâmica, sempre com uma ação. Imediatamente foi para cá, imediatamente foi para lá, de novo foi, retirou-se Jesus, depois ele subiu o monte. Então, o enfoque, a visão do evangelho de Marcos é um evangelho que, com essa foco sempre em ação. E uma das mais tremendas ações de Jesus foi escolher. Uma das mais tremendas ações de Jesus foi escolher você. Olha só. Que loucura. Jesus escolheu você. Jesus nos escolheu. Jesus ali escolheu os 12. O evangelista Mateus também registra essa ação de Jesus, quando em Mateus a gente lê: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, escolher, eu sei que você sabe, mas eu vou cansar o seu conhecimento com essas explicações. Escolher significa selecionar. Escolher significa manifestar preferência, fazer opção entre. Escolher é algo do nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia tem essa coisa de escolher, não é? Alguns de nós gostam mais de escolher que outros. Alguns de nós escolhem tanto que não levam nada, não fazem nada. Tem algumas irmãs que escolhem tanto que não conseguiram casar. Desde o simples arroz, eu gosto desse, eu não gosto desse. Você faz escolhas sempre, né? Vai no supermercado, o tipo de sapato, o carro. A minha neta mais velha ficou conosco de ontem para hoje, dormiu na minha casa, dormiu na minha cama, dormiu no meu lugar. E ela acorda de manhã para se arrumar e tal. Eu não gosto disso, mas essa roupa eu não quer saia, não quer não sei o quê. E aí fala e argumenta, né? Já tem o gosto, já tem as coisas que quer, que incomoda aqui, que incomoda ali, que eu não gosto disso, eu gosto do tecido, é bom, mas o jeito da calça não é bom. Então, todos nós lidamos com isso, desde cedo. Então, Jesus, como diz o texto, também escolheu os 12 e ele escolhe
ainda hoje. E a essa escolha de Jesus por nós também podemos nominar ou denominar de adotar. Quando você escolhe, a nossa escolha por Jesus tem esse contexto de adotar, de eleger, de nomear, e simplesmente o verbo que aparece aí no versículo 14, que é designar, né? Quando você escolhe, há também uma designação. Quando você escolhe uma fruta, você está escolhendo, designando que aquela fruta vai parar na sua barriga, não é? Quando você escolhe um alimento lá, você está designando o destino dele, não é? Ou é para dar para Jandira levar para o Nordeste, ou é para ir para a sua panela, para você se alimentar com aquilo. Então, na escolha, quando se escolhe, também estamos designando. Não se escolhe apenas por se escolher. Se escolhe para um objetivo. Se escolhe para comer, se escolhe para vestir, se escolhe para decorar, se escolhe sempre, não é? Então, eu quero chamar a sua atenção para a primeira razão pela qual você foi escolhido, e eu fui escolhido. Nós fomos escolhidos para aprender. Está aí, versículo 14, designou 12 para estarem com Ele. Ele designou 12 para estarem com Ele. Jesus escolheu 12, Jesus fez escolhas especiais, escolheu pessoas, e aqui são 12 discípulos entre muitos que estavam ali, não é? Nós podemos ler isso lá, não é? Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Então, haviam outras pessoas ali. Jesus não escolheu todos que estavam. Entre aqueles que estavam, ele escolheu esses 12. Então, eu entendo que haviam outras pessoas ali, não é? E ele, então, escolheu esses que se tornaram apóstolos do Senhor e com ele conviveram com Jesus cerca de 3 anos. Fazendo o quê? Aprendendo. Jesus os chamou para estarem com eles, para aprender. Jesus escolheu 12 para terem um pouco a sua cara, a sua cabeça. Você vai estudar a Bíblia, você vai ver que nas frustrações de Jesus, ele vai dizer: poxa, quanto tempo vocês estão comigo? Vocês não estão aprendendo, vocês não estão prestando atenção, vocês não estão absorvendo de mim, vocês não estão trazendo para a vida de vocês aquilo que eu estou ensinando para vocês, né? Quando João quer mandar descer fogo do céu, Jesus falou assim: não é isso, não, o espírito está errado, você pegou em outro lugar. Então, aprender. Jesus escolheu 12 para serem parecidos com ele, escolhidos para aprender. Jesus escolhe a poucos. Jesus escolheu a mim, a você, e como disse lá Mateus, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você foi escolhido para ser crente, você foi escolhido para ser seguidor de Cristo. Você foi escolhido para ser um cristão, é ser parecido com Jesus, porque aprendeu com Jesus. Então, o que nós estamos aprendendo hoje? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, quais são as minhas preocupações, né? Com quem que nós temos nos tornado parecidos? Esse é um exame que eu preciso fazer, que os pastores precisam fazer. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus.
Então, eu preciso de uma referência humana, eu preciso de uma referência física, né? Nós precisamos ter. E aí o problema é que, com o tempo, como é que essa situação está? Com quem que nós estamos nos tornando parecidos? Com quem os líderes estão se tornando parecidos? Com quem que os pastores estão se tornando parecidos? E quais são os pastores que nós olhamos assim? O que você procura num pastor? O que você procura? Qual é o seu olhar? Não, você não está nem pensando nisso, né? Quando a gente não pensa muito nisso, é porque a gente não quer compromisso com nada, não quer compromisso com a igreja. Por que eu vou me preocupar se o pastor é A, B ou C? Eu estou preocupado com o que eu vou receber aqui, ali ou acolá. Não importa, né? Mas aqueles que querem conhecer o Senhor, seguir com Cristo Jesus, mas a gente olha para as pessoas, olhamos uns para os outros, olhamos para os nossos pastores, para os nossos líderes, com quem que eu quero me identificar? Eu quero ser parecido? Com quem que os pastores estão querendo ser identificados? Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que nós somos escolhidos. Você foi escolhido para evangelizar. Jesus escolheu 12, está bem claro aí, para os enviar a pregar. Você foi escolhido por Deus, não é só para você ter a melhor vida aqui, não é só para você ser a pessoa mais próspera, não é só para você ter todos os seus problemas resolvidos. Você foi escolhido por Deus para pregar o Evangelho. Você foi chamado por Deus. Você é formado, mas eu não sou pastor. Isso não tem a ver com isso, né? Trabalho do pastor não é exclusivamente o trabalho de pregar o Evangelho. As tarefas do pastor são outras também. Há outras responsabilidades, há outras coisas que serão cobradas do pastor. E não somente pregar o Evangelho, mas pregar o Evangelho é uma responsabilidade que será cobrada de você, será cobrada de todos nós, porque Ele te escolheu. Ele escolheu você, Ele libertou você, Ele trabalhou na sua vida para você aprender com Ele, para você pregar o Evangelho dEle. Essa é a razão da sua vida. E tudo mais que vier é bônus, é benefício, irmão. Tudo mais que você oferir, por isso nós devemos ser gratos a Deus e andarmos na presença de Deus, porque a gente não sabe de nada, né? Nós vivemos uma vida, e eu repito, estou falando de mim, não estou falando de você não. A gente vive uma vida de muitos apegos, e é assim mesmo que é. Nós somos pessoas, nós somos humanos, né? Somos seres humanos, né? Pastor Marcelo vai pregar logo mais, nós vamos ser abençoados. Eu até postei no Facebook que eu iria pregar à noite, porque eu não tinha conseguido confirmar com ele. Mas eu vou pregar daqui a pouco essa mensagem sobre uma crise existencial. As pessoas nós vivemos uma crise existencial, e eu digo para você, querido, não há muito problema de ter crise existencial, não. É humano ser humano. Ser humano é humano. Então, eu tenho pensado nessas coisas, né? Essas certas dificuldades. A gente fica assim meio que como se você não pudesse ter. Todos nós, a razão de certas crises que nós vivemos, elas são uma soma de coisas, né? E outra hora eu vou pregar isso para você. Mas somos escolhidos para evangelizar. Jesus chama para Ele, Jesus chama você para aprender com Ele. E você tem 1 ano que você é crente, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Por que Jesus exortou a igreja a voltar para o primeiro amor? Não é? Porque, com algumas exceções, parece que quanto mais o tempo passa nos dias de hoje, parece que é mais parecido com Jesus os crentes novos. Parece que o tempo, né? Outro dia eu falei aqui que a minha grande luta espiritual, acredite se que quiser, é manter a minha pureza,
Irmão, todo santo dia eu sou atacado em me corromper. Não estou falando de pureza sexual, não. Pureza da fé, pureza dos princípios, pureza dos valores, pureza de crença, de respeitar, de ser submisso, não é? De perdoar. Há todo um trabalho, parece que tudo quer derrubar, tudo quer contaminar você, tudo quer me puxar de uma posição de dependência de Deus, quer trazer você para o campo da batalha comum, tomar lá da cá, jogar o jogo, ser falso, ser hipócrita, fingir, né? Melhor. Às vezes a gente chama chamamos hipocrisia de sabedoria. Sabedoria não tem nada a ver com hipocrisia, irmão. Hipocrisia não tem nada a ver com sabedoria, mas às vezes a gente tem alguns que pintam hipocrisia de sabedoria, como alguns pintam determinadas mentiras como uma mentira branca, que é até uma afirmação preconceituosa, não é? Como que a mentira negativa é a negra, a preta. Isso é mentira, não. Aí a gente fica abrindo essas portinhas, a gente vem criando essa situação e a gente vai se corrompendo. A gente vai, quando a gente vê, a gente está que nem os outros. Que nem os outros, né? É que nem, aí vem política aí, irmão. Vem política aí, vem política. Política está aí todo dia. Vem eleição, pois é. Aí como é que é? Não, nós vamos lá mudar, vamos mudar. Vai mudar? Eu não conheço quem mudou nada. Eu não conheço um político que mudou nada. Então, é complicado. Eu estou mais... Espero que ninguém me procure, espero de todo meu coração, que nenhum candidato me procure para nada. Estou pensando até em não deixar passar na minha calçada aqui da igreja. Ô irmão, difícil, irmão. Temos a igreja, nós estamos abrindo mão do nosso chamado, da razão da nossa escolha. Estamos aí entretidos com essas coisas. Estamos aí nos defendendo, estamos aí correndo atrás do nosso e dizendo que Deus está abençoando tudo isso. E dizendo que não, aleluia, irmão. Que aleluia, irmão, que irmão? E aqui eu sou crente, eu não posso falar palavrão, eu não vou falar, mas que dá vontade, dá, né, irmão? Me lembrei da minha sogra. Minha sogra, criada numa rigidez presbiteriana. E a mãe dela dizia assim, vai para Bemberixidá. Eu acho que era palavrão, para não dizer palavrão. Pensou, já pegou, né, irmão? Hein? Não adianta você pensar uma coisa e falar, vai para Marvel. Sua alma... O que você quis agredir, você agrediu. Mas a nossa indignação, não é? A nossa... Enfim. Então, e essas coisas acontecem, irmãos, porque o diabo tem nos enganado e tem nos ocupado com coisas e não temos mais tido tempo nem cuidado de pregar o Evangelho. Estamos todos correndo atrás de quê? Estamos correndo atrás de coisas, estamos correndo atrás de bênçãos, estamos correndo. Aí se você fala se eu falar qualquer coisa, que eu vou falar aqui agora, eu sou invejoso, o senhor está com ciúme. Irmão, pelo amor de Deus, eu fico assombrado na rede social, eu vejo um monte de gente
menino, garoto, profeta, falando lá, ao vivo. O que o senhor fica chocado? 1000 pessoas ouvindo aquele menino. Gente, olha que eu falo cada coisa boa, não tem nem 10 mil me ouvindo. E o cara falando um monte de bobagem. Tudo decorado. Se você olhar, eles falam todos a mesma língua estranha. Olha lá os caras, esses profetas, falam toda a mesma coisa. Labarachuia. Olha, Deus vai abrir para você, e papapá, labarachúria, labarali, sei lá as quantas, e vai fazer não sei o quê. Aí eu olho lá, 1.100. Jesus de Nazaré, que desgraça é essa? As pessoas têm uma fome tremenda. As pessoas, e que nós estamos, e eu te escolhi para você aprender comigo. Eu te escolhi para você pregar o Evangelho. Você busca o reino de Deus em primeiro lugar, que eu vou cuidar da sua vida. Você não vai passar fome, não. O justo não vai ser desamparado, não. Agora não adianta você vir para a igreja, se aderir à igreja. Eu também sou contra isso. E vestir capa e não é justo. E está mendigando pão. O problema é espiritual antes de ser material. Ah, mas eu estou na igreja. Você não se converteu? Você não abandonou, você não nasceu de novo, por isso está mendigando pão, mesmo com uma capa de evangélico, seja o que for, da igreja que for. Esse aqui é o problema. Eu não sei porquê. Bom, eu sei que Deus, Ele nos trata igual. Eu sei o que a Bíblia diz, eu creio no que a Bíblia diz, que Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós, a chuva cai sobre todo mundo. A chuva que produz, a chuva que destrói. Agora, a chuva que destrói não arrasta aquele que está na rocha. Ela atinge de uma determinada maneira, mas ele não é levado. Então, querido, nós fomos chamados, né, o falado, o badalado, o ide de Jesus, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, toda criatura. Isso é anunciar, proclamar, e todos os escolhidos são enviados para pregar. Paulo disse assim: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16. Saber que a igreja tem que estar no mundo sem se tornar mundana. Nós entramos aqui e ali e nos mundanizamos. Jogamos as cartas do mundo, jogamos o jogo do mundo. Não, mas, aleluia, vamos pegar uma verba lá. Irmão, essa igreja não precisa de verba. Essa igreja não precisa de um tostão de prefeitura, de político nenhum. Nenhum, não precisa. Não, eu falo isso, Deus pesa o coração da gente, né? Falo isso assim, ajoelhado. Falo isso quebrado, sim, né? Essa igreja foi construída com dízimo e com oferta. Do povo dessa igreja, dos membros desta igreja. Foi assim que foi feito. Com muita luta, com muito ataque de dentro. Sou pastor há 22 anos dessa igreja, caramba. A bicuda que dói não é de fora. A bicuda que dói é de dentro. A gente entende, a gente discerne. Estou aqui, como eu digo, mais gordo do que eu devia, né? Nem fiquei tísico de amargura. E vou terminar. Terceira razão da sua escolha: você foi escolhido para libertar as pessoas. Versículo 15, já
no 15 temos o terceiro objetivo do mestre nessa escolha especial: exercer a autoridade de expelir demônio. Fiquei pensando porque aqui não está para curar, chamado para curar. Ide para todo mundo, pregar o evangelho, expulsar demônio, curar os doentes, né? O ide tem mas aqui especificamente ele ficou. É verdade que expelir demônio é uma forma de cura. Jesus curou algumas pessoas expulsando o demônio. Quando o demônio saiu, o ouvido abriu, a língua soltou e a pessoa ficou curada, ficou normal. Se somos escolhidos, ouça, se você é escolhido por Deus, se você tem aprendido de Jesus, se fomos e se somos e se formos, se atendemos o sermos enviados para pregar, eu creio que nós fomos, é nessa sequência que você vai exercer a autoridade de expelir demônios. Às vezes nós não temos conseguido nem expulsar os demônios da nossa casa. Você está lá, você mora lá, Jesus está com você. E por que tem que me chamar? Tem que chamar um pastor? O que o pastor vai levar lá que você não tem? Ah, não, mas o pastor tem uma unção. A unção do pastor não é especificamente uma unção focada em libertar. A unção do pastor é para ensinar, é para pastorear. O que o pastor usa para libertar é aquilo que você tem dentro de você, que é a pessoa de Cristo Jesus. Ele não leva outra pessoa. Então, se a gente não consegue, se você não sai para pregar, você vai libertar de quem? Você vai exercer autoridade aonde? Aí está, amém. Irmão, em nome de Jesus, me entenda, você que me conhece, me entenda e saiba me ouvir. Tão complicado pregar. A gente prega uma coisa, cada um ouve uma coisa, interpreta de um jeito, tão complicado mesmo. Então por isso que a gente conta com a graça de Deus, não é? Para poder dizer certas coisas, mas a gente não aprende de Jesus, a gente não está pregando, a gente não está exercendo autoridade. O que ele está fazendo? Está estudando, não sei o que lá, amém. A Bíblia é toda maravilhosa, mas você está estudando o sexo dos anjos, está estudando o Apocalipse, há uma discussão, aí você é pré-milenista, você é milenista, você é meu inimigo, não, porque não é, porque... E nós não estamos pregando o evangelho, e nós não estamos libertando as pessoas, não é? Aí você, ao invés de ser um instrumento de Deus, você é um polo de discussão. Aí você está ocupado em convencer alguém da sua linha teológica. Jesus chamou você, escolheu você para aprender dele, aprender com ele, para andar com ele. E aí ele te envia para pregar o evangelho. Não te envia para pregar doutrina nenhuma, pregar o amor de Deus e para exercer o poder de Deus. Devemos libertar os cativos, devemos libertar os oprimidos pelo diabo, devemos, à semelhança do que Cristo fez, libertar os que vivem nas trevas e no pecado. A igreja evangélica cresceu no Brasil, tem proporções tremendas, somos cobiçados por todo mundo, pelo comércio, pelos políticos, somos uma massa, temos sempre um ou outro tentando ser a nossa voz, tem sempre alguém querendo pular na dianteira para ter uma representatividade, falar em nome dos evangélicos, mas, irmão, nós não estamos libertando ninguém, nós não estamos fazendo o que Jesus mandou. O mundo está pior, a cidade está pior, o bairro está pior, a família está pior. Nós estamos piores. Nós estamos piores.
né? Ah, não, pastor não, ah, não pode pedir, ah, não, porque é isso, o que pastor? Se você tiver cuidado, tem uma resistência a tudo. As pessoas querem o quê? Então, veja como é que nós estamos contaminados por nós mesmos. O mundo, tem muita coisa que acontece com a igreja, o diabo está do lado de fora, o mundo está rindo da gente. É como se o mundo jogasse uma coisa no nosso meio, nós estamos que nem um bando de cachorro lutando, disputando certas coisas. Aí estamos polarizados, o fulano, nós estamos tão entretidos. Aprender de Jesus, ter coragem, pregar o Evangelho, não é? E libertar as pessoas. Quantos porcentos, se fosse fazer uma pesquisa, precisamos fazer essa pesquisa, precisamos ter alguém em condições de fazer essa pesquisa, quantos de nós temos libertado as pessoas do diabo? Quantos cristãos? Você que vai na madrugada com carinho, você que vai na visita ao hospital, você que vai nos idosos, você que vai em qualquer lugar, você deve ter como objetivo libertar alguém, ser uma pessoa usada por Deus, levar o Evangelho, falar de Jesus e ter autoridade para libertar, ter autoridade para que o diabo não possa resistir a você, não possa resistir à palavra de Deus, que não pode, mas precisa sair de uma boca de alguém que crê, que acredita, que é dedicado ao Senhor. Bom, essa mensagem é uma mensagem que assusta as pessoas, cobrança, exigência, você tem que fazer isso. Não, ninguém quer isso, não, pastor. Se eu continuar assim, a igreja vai ficar cada vez mais vazia. Não sei, eu não estou cuidando disso aqui, não é esse meus cuidados, meus pensamentos. Eu vou terminar, a minha hora já terminou. João 15:16 diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vô-lo conceda. Não dará para a gente pular, não dá para dizer, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vou-lo conceda. Não dá para fazer isso. Não dá para pular o meio desse versículo. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vou-lo conceda. Você sabe o que esse crente vai pedir para Jesus? Pense. A pessoa que entende que não escolheu ser o que é, fazer o que faz, mas foi escolhido pelo Senhor para fazer. E essa pessoa que então designada vai, prega o Evangelho, ganha almas, os frutos permanecem. O que essa pessoa pede? O que você acha que essa pessoa que faz isso vai, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, vou-la conceda? Você acha que Deus está falando de quê? De dinheiro? Será que é isso? Será que Deus está falando de felicidade, de coisas temporais? O que Ele está falando? O que essa pessoa vai orar? Você acha que ela vai orar? Ô Senhor, preciso de um carro novo. Você acha que essa pessoa vai orar isso? Você acha que esse crente vai orar isso? Você acha que ele vai pedir uma casa maior? Será que esse crente ele vai dizer assim, poxa, mestre, preciso de uma casinha de praia, né? Está na Bíblia que Simão, o curtidor, tinha uma casa à beira-mar.
Você sabe que a Bíblia dá mais para tudo, né? O irmão Pedro ficou lá na casa dele. Eu também quero uma casa beira-mar para levar o pastor Marcos, o pastor Awad, o pastor Marcelo, o pastor Rafael Ribeiro, o pastor Murilo. O pastor Murilo está com a cara de profeta. Não é? Será que é isso? Será que essa pessoa está preocupada? Será que ele quer oração para pedir para ele as coisas? Ou será que a oração desse sujeito vai ser: Senhor, me usa mais, Senhor, usa a minha vida, eu quero ter mais fruto, eu quero ter mais comunhão contigo. E essa oração que vô-la será dada, será acrescentada. Pense nisso. Vamos orar, curva a sua cabeça, feche os olhos. Aleluia. Essas coisas têm afetado a nossa vida, né? Essas distorções do Evangelho no dia de hoje. Em muitos lugares, o culto de oração deixou de ser um culto de buscar Deus, buscar a presença de Deus. Em tantos lugares, o culto de oração, para encher, tem que ter atrativo. Tem que dizer que nesse culto vai orar para você comprar uma casa própria. Venha no culto, que nesse culto nós vamos orar para você casar. E aí as pessoas afluem à igreja. Culto de oração tem deixado de ser um culto para buscar Deus, buscar a presença de Deus, ouvir o Senhor. E por isso que a reunião de oração tão vazia retrata o estado daqueles que, no meio de uma grande multidão, acham tempo, entendem importante estar ali naquela reunião para buscar o Senhor, para buscar a voz de Deus, para buscar a presença do Senhor. Senhor, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, Pai. Esse recado visa afinar o entendimento e o ouvido do meu irmão. Visa, Senhor, tirar ele dessa postura de passividade, tirá-lo desse lugar e desse entendimento que o Senhor o escolheu só para resolver os problemas dele. O Senhor escolheu só para abençoar a sua vida. O Senhor escolheu só para dar a ele uma vida melhor nessa terra. Tudo isso é acessório, tudo isso é brinde. Isso não é o essencial, não é o fundamental. É claro que Jesus não derramou o seu sangue para me tornar um homem rico. Não. Pai, ajuda-nos, ó Pai, livra-nos dessas contaminações que vêm sobre nós. Ouvimos tantas coisas, vemos tantas coisas, ficamos tão mexidos, ficamos tão impactados e tantos usam, tantos têm usado isso. Olha aqui, olha isso, olha aquilo, olha isso, olha aquilo outro. Às vezes a gente ouve: não, mas é para a pessoa ir para Jesus. Mas o tempo passa e as pessoas não têm a sua vida transformada. A maioria das pessoas passam a ser apenas mais um contribuinte. E aí a acusação do mundo fica verdadeira. E aí a crítica do ímpio, permitimos que ela tenha lastro de verdade, porque parece que nós que estamos dentro,
nós ficamos também anestesiados com as coisas. Não exercemos um senso crítico pessoal, interior. Não recorremos ao Espírito Santo. E a razão é que às vezes não nos convertemos e o Espírito Santo não está. E o que acontece é que fazemos parte da multidão faminta de coisa, faminta de sinal, faminta de solução mágica. Sempre houveram e sempre haverão milagreiros na igreja, fora da igreja, em qualquer religião. Ajuda-nos, Pai. Nós estamos aqui, nós ouvimos a Tua palavra, nos foi colocado de maneira clara que nós fomos escolhidos, sim, que tivemos essa bênção preciosa. Ele nos determinou, Ele nos escolheu. Mas para que nós aprendamos de Jesus, para que nós preguemos o Evangelho, para que nós expulsemos os demônios, é para isso que fomos escolhidos. Tira da nossa vida, tira da nossa prática de fé tudo que é distração, tudo que é entretenimento espiritual, evangélico, cristão, sei lá o quê. Livra-nos desta alegria superficial. Livra-nos desta alegria que não resiste a dificuldade nenhuma. Precisamos sentir o que o Mestre sentiu. Precisamos nos dobrar até com uma certa agonia, com uma certa angústia, dizendo: meu Deus, salva-nos, aviva-nos, liberta-nos, transforma-nos, restaura-nos, em nome de Jesus.